Olá, hoje teremos a nossa primeira aula de anatomia e fisiologia humana, ok? Então, assim, nessa primeira aula a gente vai ter aí o entendimento, né, das questões básicas aí de anatomia, e para essa aula eu vou deixar um link para vocês de um vídeo onde retrata todo o desenvolvimento do corpo, né, de um corpo humano, desde a sua concepção, vamos dizer assim, né? Então, desde ali do momento da fecundação até o horário da morte, até a hora da morte, tá? Então, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre estruturas, né? Vamos dizer assim, tá? E para a gente falar sobre anatomia, que é conhecer as estruturas do corpo e tudo mais, nós devemos saber que o nosso corpo ele é constituído por diversos tipos de tecido, tecido ósseo, muscular, gordura, né? Enfim. E todos esses tecidos nada mais é um agrupamento da menor estrutura do corpo, a menor estrutura viva do corpo, que são as células, né, que são estruturas que não é vista a olho nu, que necessita, só consegue ser visualizada na utilização de microscópio, né? E isso a gente devemos entender, né? Que todos os tecidos do nosso corpo, né? Como eu falei, existem vários tipos de tecido, né? Eles são nada mais é que o agrupamento da menor célula viva, a menor estrutura viva do corpo, que são as células, tá? Cada célula tem as suas características, né? Então, obviamente que as células do tecido ósseo, ela é diferente das células do tecido muscular, tá? Mas todas elas têm estruturas, essas estruturas que eu vou falar agora, comuns. Então, quer dizer o quê? Que todas elas têm essas três partes comuns, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Acredito eu que o pessoal aí que saiu lá recentemente da escola, ou até mesmo, né, deve lembrar aí das aulas básicas de ciência, biologia da escola, tá? Então, essas são as três estruturas, três partes comuns de todas as células, independente de qual estrutura, né, de qual característica das células. Então, a membrana, que é a camada que envolve a célula, através dos poros que tem nessa membrana, esses poros conseguem selecionar os nutrientes e substâncias que vão entrar dentro da célula, né, que vão ser absorvidas dentro da célula. Depois temos o citoplasma, que é a parte que fica ali em volta, né, que é a parte situada dentro da membrana, né? É uma região que é formada por substâncias que contêm proteína, lipídio, glicídio, sais minerais e água. E é nessa região, né, que é o citoplasma, que é onde acontece várias reações e transformações químicas, como, por exemplo, o metabolismo celular. E temos o núcleo, que é a parte central, né, da célula, né? E ele é responsável por todas as funções celular, né? Então é dali que saem todos os comandos, principalmente de reprodução, no núcleo que contém as características de DNA, RNA, né? Então aqui nós temos uma imagem da célula, né? O que seria a membrana, então a parte em volta aqui, vamos dizer que é tipo um tecidinho. Eu costumo sempre falar sobre o ovo frito, né? Então, quando você frita o ovo, quando ele fica perfeito, então aquela parte, aquela crostinha durinha, queimadinha, é a membrana. A parte branca, que é a clara, não nada mais é que o citoplasma. E a gema, que é o central, é o núcleo, ok? Então, olha aí, a membrana celular, o citoplasma e o núcleo atuam de maneiras integradas nos processos vitais das células, como nos processos de absorção, metabolismo, eliminação das toxinas, armazenamento das substâncias oferecidas em excessos, realização da fagocitose e a locomoção dessas células, né? Então, esses são as três
três estruturas, como eu disse, que tem grande importância. Vocês observam aqui que, além disso, tem outras estruturas, como mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomos, né, retículo, lisossomos, centríolos. Então, cada um dessas estruturas que tem dentro das células, elas são responsáveis por alguma função, ok? Muito bem. Conhecendo aí, falando um pouquinho aí, voltando um pouquinho às antigas, né, os conhecimentos aí de biologia e tal, que tivemos lá no nosso ensino médio, ensino fundamental, nós devemos entender o quê? Né? Então, olha aqui o assunto de agora. O corpo humano tem como unidade anátomo-funcional a célula, né? Então, o que a gente devemos entender? O agrupamento de célula constitui o tecido. Vários tecidos constituem um órgão. Diversos órgãos reunidos constituem um sistema. E todos os sistemas constituem um organismo. Então, a gente observa que nada mais é que a junção das estruturas que contém o nosso corpo forma aí o organismo, tá? Então, o que seria um tecido? Como eu falei, tecido, a pele é um tecido, o dente é um tipo de tecido, o pulmão tem um tipo de tecido, a musculatura é um tipo de tecido. Então, a gente tem vários tecidos no nosso corpo. Por sinal, aqui nesse próximo slide, nós temos o conhecimento dos nomes dos tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoiético, tecido muscular e tecido nervoso, né? Então, são todos os tipos de tecido que contém no nosso corpo, né? Então, veja só voltando aqui. O agrupamento de células forma um tecido, né? O agrupamento de um tecido ali forma-se ali um órgão. Vários órgãos, né, que tem aí como objetivo a mesma função, vai formar um sistema. E vários sistemas formam um organismo, né? Então, como exemplo aqui, órgão. Então, o sistema digestório. O estômago é formado por um tipo de tecido, o intestino grosso, intestino delgado é formado por outro tipo de tecido, certo? Quando esses órgãos se unem, né, eles formam o sistema, que é o sistema o quê? O sistema digestório. Aí eu tenho o sistema digestório, depois eu tenho o sistema respiratório, eu tenho o sistema cardiovascular. Então, quando eu pego todos os sistemas ali, nada mais é o quê? Eu entender e saber o funcionamento de um organismo, que é o funcionamento do nosso corpo, ok? Muito bem. Continuando, então, o corpo humano. Então, anatomia. Anatomia é a ciência que estuda as macros e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados, né? Então, no caso aí, nós vamos estudar a nossa anatomia, a anatomia do corpo humano, tá? A amplitude da anatomia compreende, em termos temporais, desde o estudo das mudanças em longo prazo das estruturas, no curso de sua evolução, passando pelas mudanças de duração intermediárias em desenvolvimento, crescimento e envelhecimento, até as mudanças de curto prazo, associadas com fases diferentes da atividade funcional anormal. Em termos de tamanho da estrutura estudada, vai desde todo o sistema biológico, passando por organismos inteiros e seus órgãos, até as organelas celulares e macromoléculas. Então, quer dizer o quê? A anatomia, o estudo da anatomia, ela é bem ampla. Ela estuda, além das estruturas, quando eu falo de estrutura, eu estou falando dos órgãos, né? Estudar os órgãos no decorrer da sua evolução, né? Um órgão de uma criança, um órgão de um idoso, um órgão de uma pessoa com X doença, com Y doença. Então, a anatomia ela é bem ampla, né? Então, ela abrange todos esses estudos, né? Desde de um funcionamento específico, também estudar aí as mudanças que pode acontecer devido aí à evolução e o envelhecimento da pessoa, tá?
Atualmente, a anatomia pode ser dividida em 3 grandes grupos: anatomia macroscópica, anatomia microscópica e anatomia do desenvolvimento. Bom, conceitos de normal, variação e anomalia e monstruosidades, né? Então, isso são alguns termos que nós devemos entender e saber definir esses termos, tá? O que seria o conceito normal, né? Em anatomia, é um conceito estatístico representado pelo que ocorre na maioria dos casos e é a situação mais frequente. Então, uma questão normal, por exemplo, é normal nós termos, né, 20 dedos, um coração, né, uma posição do coração. Quando isso sai desse padrão, então já é uma situação que está fora da anormalidade, né? E aí, quando sai fora dessa normalidade, tem algumas variações, como, por exemplo, variação anatômica. Esse é um termo que nós vamos definir. O que seria uma variação anatômica? É uma alteração da forma ou posição do órgão, porém não causa prejuízo na função. Por exemplo, as alterações de posição que são visualizadas no sistema venoso superficial são exemplos simples de variação anatômica. Esse exemplo aqui está querendo dizer o quê? Tem pessoas que não tem aquele lance, nossa, eu sou tão difícil de pegar veia, né? Quando eu vou coletar sangue, tirar sangue, sofre, tem que me furar várias vezes. Por quê? Porque você deve ter as veias superficiais um pouco mais profundas, diferente de uma outra pessoa. Por exemplo, eu, Luana, minha veia praticamente não precisa nem engarrotear meu braço, porque a veia está bem superficial, está bem fácil de visualizar, bem fácil de palpar, então não tem erro de coletar sangue em mim. Isso é uma variação anatômica simples que não vai te causar nenhum tipo de prejuízo, tá? Aí tem uma outra situação que é fora da normalidade, que chamamos de anomalia. Vamos então entender o que seria a anomalia. Então, é uma alteração na forma ou posição do órgão que causa prejuízo na função, porém é compatível à vida. Então, quer dizer o quê? É uma alteração, porém não quer dizer que essa alteração a pessoa não vai sobreviver. Ela talvez vai ter que se adaptar, de repente vai ter que fazer uma cirurgia para melhorar as suas condições, mas não é algo que vai fazer com que ela não sobreviva, né, por conta disso. Como, por exemplo, a ausência de membros, que chamamos de amelia, ou uma fenda palatina, né? Hoje em dia tem mutirões para corrigir essas fendas palatinas, tem centros obstétricos que já faz um caminhamento para resolver essas fendas palatinas, né? Porque às vezes é uma abertura no palato que tem que corrigir para melhorar aí até a questão da dicção, que é a fala, de melhorar na qualidade da alimentação da pessoa, enfim. Então a anomalia é isso, é uma alteração que causa sim prejuízo na função. Então, a pessoa que tem a fenda palatina, por exemplo, ela não vai conseguir falar muito bem, comer muito bem. A pessoa que nasceu sem as pernas, ela não vai conseguir andar, né? Mas ela tá ali, viva, então tem um prejuízo, tá? Porém, é compatível à vida, ok? Outra variação é a monstruosidade, né? Outra situação fora do normal é a monstruosidade, né? Aí é uma situação bem mais crítica, olha só. Então, é uma alteração da forma ou posição do órgão que causa prejuízo na função e é incompatível à vida. Então, realmente é uma situação que, quando acontece, não tem chances de sobrevida aí dessa criança, né, dessa pessoa, tá? Como, por exemplo, a anencefalia, que é a ausência do encéfalo, como que sobrevive sem o cérebro, não tem como, tá bom? Então, isso é a definição de monstruosidade. Fatores que influenciam as variações anatômicas: idade, gênero e etnia, né? Isso quer dizer o quê? Que são situações que podem propiciar, né, esses acontecimentos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre biotipo. O que seria biotipo? São as diferenças físicas, né,
Então, vamos falar de estatura, por exemplo, tá? Então, o biotipo da pessoa, uma pessoa longilínea, uma pessoa alta, comprida, longa, brevilíneo, uma pessoa breve, baixa, pequena, e mediolíneo, uma pessoa média, estatura média, tá? Então, são diferenças físicas, geralmente hereditárias, que podem ser alteradas por fatores ambientais. Os biotipos são classificados em longilíneo, brevilíneo e mediolíneo, ok? Então, esses são o conteúdo dito hoje para vocês, tá? No link aí que eu falei para vocês, vou deixar disponível aí sobre o vídeo, ok? E estou aí à disposição para qualquer dúvida, tá bom?